Hoy sejam Fica à todos vontade. bem-vindos ao nosso canal Ministerios de Fe. Quien fala es el pastor Marcelo Parrella y eu estoy con mi esposa Luciana Aguiar, que va a falar sobre nuestro invitado. Sea bienvenida, Luciana. ¿Cómo está você? Oi, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. E hoje nós estamos aqui com o pastor Jardel Fernandes, que vai estar aí falando para a gente sobre a proposta do seu canal, sobre como ele tem abordado o evangelho da graça de Deus, né? E por que ele resolveu criar este canal e como é que ele tem atingido tantas pessoas através dessa ferramenta aí para alertar sobre o evangelho nos nossos dias, né? Para pregar o evangelho nos nossos dias. Seja bem-vindo, pastor Jardel Fernandes. É um prazer tê-lo aqui conosco nesse vídeo. Olá, pastor Marcelo, irmã Luciana. Muito obrigado pelo convite e espero que Deus ele faça coisas maravilhosas nesse dia Amém. aqui, com essa transmissão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, ¿cuánto tiempo faz que você começou com o canal em YouTube a pregar a palavra de Deus? Pastor Marcelo, na verdade, eu comecei em 2011, eu criei o primeiro canal, Missão de Fé Oficial, que é o canal que eu dei para a igreja, e depois eu vi a necessidade de criar um canal pessoal para mim, e criei em abril de 2014. E então, comecei a trabalhar com vídeos curtos, né, apenas pequenos trechos dos vídeos, aí depois, com o passar do tempo, a gente decidiu realmente pegar mensagens completas e fazer lives e colocar no canal Pastor Jardel Fernandes Oficial, que é o meu canal pessoal principal. E então, a gente começou com esse intuito, né, de propagar aquilo que a gente estava pregando, propagar aquela verdade, aquele evangelho que a gente estava pregando, porque eu estava há 10 anos na época, né, convertido, mas até então não conhecia mesmo de verdade o evangelho da graça. Então Deus nos mostrou pela sua palavra, e aí fundamos o ministério, fomos trabalhando, pregando, gravando e colocando no canal. Você citou uma coisa aí interessante, né? Que o senhor estava convertido já há algum tempo, mas ainda não conhecia o evangelho da graça. O senhor pode explicar um pouquinho aqui para os nossos inscritos e para, né, aqueles que estão assistindo esse vídeo no seu canal, também, através aí do YouTube, como assim que o senhor ainda não conhecia o evangelho da graça? Exato, eu passei a minha vida inteira, né, no catolicismo romano. Eu fui batizado, primeira comunhão, crismado, fui sacristão, envolvido totalmente, não era aquele católico só de IBGE, realmente era católico mesmo, praticante. Minha família toda tradicional católica na cidade que a gente morava, e uma família tradicional. Então, aos 24 anos, os irmãos evangélicos me apresentaram, evangelizando na calçada lá da minha loja, me ofereceram uma Bíblia para ler. Quando eu comecei a ler a Bíblia, os meus olhos começaram a se abrir e eles começaram a me evangelizar, e eu comecei a compreender, né, entender a palavra do Senhor. E daí eu passei a fazer parte, né, da igreja evangélica, uma igreja tradicional, uma igreja reformada, com boas intenções. Mas, infelizmente, a gente percebe que até as boas igrejas, elas se omitem em apresentar pontos fundamentais do evangelho e principalmente combater as falsas doutrinas, porque, Luciana e Marcelo, pastor Marcelo, se você ensina, vamos dizer assim, né, vamos usar esse termo, uma boa mensagem, uma boa palavra, mas se você não mostra o lado negativo, o falso que está aí, o engano que está aí, você está deixando os seus fiéis, você está entregando eles à deriva, que foi exatamente ali dentro onde eu me perdi. Eu fui para ali porque o meu coração ardeu por aquele evangelho que falaram para mim na calçada, que me mostraram na Bíblia, mas quando eu comecei a frequentar a igreja, esse evangelho não era mais pregado. E ali eu acreditava que toda igreja evangélica era uma igreja evangélica, era a palavra de Deus e Deus estava ali. Então,
quando Deus me chamou, né, me separou para fundar o Ministério Missão de Fé, ao qual nós fazemos parte hoje, antes mesmo dele, no início desse chamado, que demorou assim mais ou menos uns 3 anos, né, 2, 3 anos assim, relutando com Deus, eu era empresário, empreendedor e era presbítero também da igreja, né, pastor, né, presbítero é pastor da igreja onde eu fazia parte, já dirigi uma congregação e tudo mais. Então, assim, eu não queria ser pastor, não queria fundar ministério, não queria compromisso, eu estava bem como eu estava. Então, Deus começou a trabalhar na minha vida, mostrar que a vida não se resumia naquilo, começou a falar comigo, me dar experiências, algumas até transcendentes, e, enfim, foi me mostrando que esse evangelho que estão pregando aí não é o evangelho, de fato, bíblico, como ele deve ser pregado. Porque o evangelho da graça, irmã Luciana e pastor Marcelo, ele não coloca fardo, ele retira fardo. Verdade. O evangelho da graça, ele não veio para impor regras mecânicas. Ele veio para nos ensinar a viver uma fé espontânea, livre de qualquer tipo de fardo, de regras, e viver, de fato, pela fé evangélica, pela fé bíblica. Então, quando eu tive esse encontro realmente com o evangelho da graça, foi que, sabe, eu senti que agora eu estava liberto, de fato, de qualquer tipo de sistema. Mas estando dentro do sistema, como o irmão... Fica à vontade, irmã Luciana, de perguntar, porque assim, eu procuro sempre responder muito objetivo, sim, sim. Tá? E pode, de repente, ficar faltando alguma coisa, fica à vontade para... Não, claro. Perguntar de novo. Enfim, o que a gente, assim, tem curiosidade, né? Eu acredito também que os nossos espectadores têm curiosidade, é que, como o senhor, estando dentro do sistema, no caso, se deu conta que o senhor estava sendo, de alguma forma, escravizado por um evangelho diferente, né? De um fardo religioso, de servidão, e não estava dentro do pleno evangelho que o Senhor Jesus nos propõe, que chamados para uma liberdade, com responsabilidade, é claro, né, dentro da palavra, mas chamados para uma liberdade, como nós já, como foi abordado aqui pelo senhor. Maravilhosa essa pergunta, porque realmente foi algo assim muito extraordinário. Até então, o que eu passei porque eu sempre me preocupei muito em ser um pregador estilo pentecostal, como os pregadores famosos pentecostais, né, de jogar fogo na igreja, de fazer aquele movimento, nada contra os pentecostais, né, só imitando aqueles pregadores e tudo mais. E até então, eu não tinha ouvido ninguém pregar as mensagens protestantes às quais nós começamos a pregar, e aquilo eu entrava em conflito. Eu dizia, Senhor, não tem ninguém pregando isso. Aí eu começava a citar o nome de pastores grandes que eu conheço, né? Como tantos pastores grandes, renomados, da televisão, do rádio. Eu digo, olha, o pastor fulano não prega isso, o pastor ciclano não prega isso, e eu pregando um abestado que nem eu, Senhor? Não está certo isso não tem como estar. E então, eu olhava e dizia, poxa, eu estou pregando isso só? Aí Deus falava para mim, filho, quem está certo não é você nem eles, é a minha palavra. É verdade. Aí eu olhava e digo, mas realmente a palavra está dizendo isso aqui. E aí então eu digo, Senhor, mas eu não vou mais pregar, porque eu ficava muito angustiado quando eu pregava essa mensagem, sempre é confrontadora. E eu falei, eu não vou mais pregar. Só prego quando o Senhor me der me mostrar que eu não estou só, que tem alguém mais pregando isso. Aí foi aí que eu conheci David Wilkerson, os primeiros, né? David Wilkerson, Paul Washer e Paulo Júnior. Quando eu conheci eles pelo YouTube, eu caí de joelho ali chorando. Eu disse, poxa, eu não conheço esses pastores, eles me conhecem, a gente prega praticamente a mesma coisa. Ali eu me alegrei. Então, assim, Deus revelou para mim realmente, irmã Luciana, incrível. Ali, de fato, dentro das Escrituras, eu lendo e orando, sempre tive uma prática muito assídua de ler a Bíblia e orar, e aí Deus foi me mostrando. E quando eu conheci esses pregadores, eu só tive a aprender mais com eles, né, a crescer mais ouvindo eles. Então, foi dessa forma, Elias, basicamente. Né? Como Elias, que achava que estava sozinho, né? Ele, Senhor, só restou eu. Não, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Né? Ali foi exatamente essa mesma experiência, né? Amém. É o que faz
tratando de hacer Unicristo, ¿no? Que es mi ministerio, que es tratar de buscar ese remanente, ¿no? Como allí al Señor, porque él también estaba muy angustiado cuando escuchaba a esos pastores de la televisión de aquí de Brasil. Él no entiendo, parece que es un doble evangelio, porque yo veo, estoy leyendo la Biblia y estoy escuchando a los pastores de la televisión, es todo diferente, todo diferente. Entonces, yo sé que el Señor tuvo una mala experiencia con esos pastores de la televisión. ¿Você me quiere contar? Tem alguma experiência, assim, que o, né, resumindo a pergunta, que o irmão tenha tido com os pastores midiáticos que o senhor gostaria de nos relatar? A gente vê que esse evangelho aqui do Brasil, atualmente, né, midiático, muitas vezes ele vira um comércio, né? Ele muitas vezes apresenta um evangelho de troca. Você tem que dar tanto para Deus e Deus, aí ele vai te abençoar, mas se você não tiver nada para dar para Deus, Deus não pode abençoar você, vai ser do tamanho daquilo que você deu. E geralmente, né, esse tamanho é o tamanho da oferta, é o tamanho do valor monetário, né? E isso acontece muito. Quando você dá mais, Deus está mais perto de você. Você mais dá para Deus, né? O seu dinheiro, no caso, mais abençoado você é. O que o irmão acha disso? Tem alguma experiência que o irmão gostaria de relatar a respeito desse tipo de prática aqui no nosso evangelho aqui no Brasil? Ah, tá. Agora sim, agora eu entendi. Então, assim, como eu falei para a senhora antes de eu conhecer o Evangelho da Graça, por negligência, posso dizer assim, embora os nossos pastores eles tinham uma boa intenção, mas eram negligentes porque aquela velha história, né? Não pode pregar contra esse, contra aquele, porque você vai estar julgando, não pega bem, o pastor está falando isso, contra aquele outro e tal. Enquanto isso, a gente sendo enganado, por falta dessa instrução, a gente sendo enganado. E acompanhei muito o trabalho, né? Vou citar o nome, né? Do Valdemiro Santiago, né? Que é o apóstolo lá da Igreja Mundial do Poder de Deus. Acompanhei muito o trabalho também da Igreja da Graça, do R.R. Soares, da Universal, essas igrejas mais fortes, neopentecostal, e do Silas Malafaia, que até então não era visto como um neopentecostal, mas como um pentecostal, porém, sim um neopentecostal, Silas Malafaia. Em todas essas igrejas, em alguns momentos, eu dei alguma contribuição financeira, fiz voto e tudo mais. Agora, teve uma que foi mais chamativa, que foi lá no canal do Silas Malafaia, acho que em 2008, quando ele estava ali com o Morris Cerulo. Sim, eu lembro. Isso, eles estavam ali com apresentando aquela Bíblia de estudo financeiro. Uma proposta lá, né, de prosperidade, de conquista, de essa coisa. E, como eu disse, a gente que está no Evangelho e não entende de fato a graça, você se deixa levar por isso, não é à toa, tem milhões de pessoas seguindo isso. E graças a Deus, hoje, nosso ministério, muita gente veio desses ministérios, né? E ali eu estava até sem condição nessa época, estava apertado, e deu um jeito, né? Deus mandou uma provisão para me cuidar da minha família, e eu peguei aquela provisão que Deus mandou cuidar da minha família, eu peguei, dei R$900 lá para o Silas Malafaia, com o Morris Cerulo, a rachadinha deles lá, não sei como foi que eles fizeram, mas mandaram uma Bíblia para mim, a Bíblia de R$900. Então, essa foi, assim, uma das experiências, né, mais plausíveis, né, que eu vivi com esses pregadores televangelistas, né, esse evangelho pragmatismo aí, pragmático. Nós até assistimos esse vídeo seu, né, contando sobre essa experiência, daí a pergunta. A promessa naquela ocasião era que quem desse, né, daqueles R$900, comprasse a Bíblia, que ia ter uma grande bênção na vida financeira naquele ano. Vida abundante, essa coisa toda, né? Aconteceu realmente? Luciana, não, eu posso dizer assim, que Deus, ele sempre abençoou muito a minha vida, a minha família, mas não por causa disso aí, não por causa disso aí. Ou seja, los pactos que fazem as pessoas... Não tive resultado nenhum. Não, nenhum resultado. Oi? Nenhum. Resultado nenhum. Ou seja, os pactos que fazem as pessoas não são bíblicos, porque os pactos os faz Deus com as pessoas. Agora, eu faço um pacto com o Senhor. É bíblico isso?
É bíblico, ele quis dizer o seguinte, que é bíblico fazer um pacto com Deus, a gente fazer um pacto com Deus para que ele nos abençoe? Seria é isso que Deus quer de nós, ou ele fez o pacto? Não, essa época dos pactos, pastor, ela ficou no Antigo Testamento. Deus, naquela época, ele trabalhava de uma forma diferente hoje. A gente vê ali pessoas ali dentro de Israel fazendo votos a Deus. Não fosse uma lei. Você não vai encontrar na lei de Moisés, na lei de Deus, em momento algum, uma ordenança para fazer voto, ou uma regra para se fazer voto, ou mesmo ensinando como se fazer um voto, a não ser o voto de Nazireu, onde a criança era consagrada ao Senhor, não podia cortar o cabelo, tomar vinho ou bebida forte, ou comer algum tipo de alimento, ou pegar em alguma coisa morta. Mas você não vai ver nenhum outro tipo de voto sendo ensinado pela Bíblia, imposto pela Bíblia, muito menos no Novo Testamento. Hoje nós temos que ter uma vida com Deus, a aliança nós já temos, é única, é Cristo, nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, se nós queremos alcançar qualquer coisa, sabe, material, deve ser trabalhando honestamente e, obviamente, né, pedindo a Deus que abençoe para que ele possa as coisas darem certo, né, as coisas acontecerem. Mas aliança não há necessidade nenhuma. Isso é doutrina, aliás, do neopentecostalismo, né? Até porque a aliança foi feita por Cristo, né, na cruz do Calvário, um sacrifício único e perfeito, né? E isso está bem claro nos evangelhos e nas cartas, uma aliança de Paulo. E assim, a gente acredita, né, pastor Jardel, que quando o senhor começou a se dar conta do Evangelho da Graça, da diferença, né, das doutrinas realmente que estavam pregando, né, no sistema e o que a gente encontra no Evangelho da Graça, através das Escrituras, que o senhor começou a alertar as pessoas, o senhor deve ter recebido, assim, uma grande resistência, e até mesmo pessoas que se levantaram contra, para mal interpretar, e até para dizer que, na verdade, era o senhor que estava errado, não é? E não aquelas doutrinas que estavam sendo apresentadas até então, que o senhor estava ali dentro daquele sistema, né? Então, como é que foi, no caso, né, a recepção, como foi a recepção que o senhor teve das pessoas quando o senhor começou a pregar o Evangelho da Graça que o irmão entendeu dentro das Escrituras? Para muitos foi um choque, porque, como eu disse, eu era um pregador pentecostal, e sempre que eu ia pregar nos lugares que falavam que era eu que ia pregar, as pessoas ficavam muito animadas, né? Porque aquele pregador de fogo e tudo mais, fazia campanhas lá na igreja com objetos ungidos que eu copiava, né, desses pastores que eu admirava e colocava na igreja lá, subia monte para ungir coisas, voltava, distribuía, e depois íamos pregar sensacionalismo, triunfalismo e chamar as pessoas para dar o testemunho. E nesse período a gente foi construindo, né, 10 anos de ministério lá, antigo, e fomos construindo amizades, e só que quando a gente houve essa reviravolta, né, essa mudança, a maioria, quase todos, posso dizer que praticamente todos mesmo, 99% das pessoas, dos irmãos antigos lá, me isolaram, pararam de falar comigo, alguns começaram a me criticar, dizer que eu queria ser o único certo, que agora eu era o santão, que... enfim, então começaram a falar um monte de coisa, né? E tanto é que quando eu fui sair da denominação que eu fazia parte, irmã Luciana e pastor Marcelo, que eu passei 10 anos, né? Foi numa assembleia reunidos com várias pessoas, o pastor estava lá, o presidente, tudo. Eu peguei a oportunidade, a igreja estava lotada, e falei, olha, eu estou saindo da igreja, do ministério, não posso provar que a chamada é de Deus, se Deus quiser provar, ele vai provar, mas eu tenho que ir porque era muito forte, chamado de Deus. E ali todo mundo, naquele primeiro momento, me abraçou e disse que estava comigo, mas quando começaram a ouvir o que eu estava pregando, se assustaram, né? Porque era muito confrontador contra o sistema. E assim, a princípio, fundamos um ministério aqui em Fortaleza, não convidamos ninguém da antiga igreja, tanto é que começou só eu, a minha esposa, o meu filho e a babá dele. Então, assim, mas a resistência foi muito grande.
E encontramos essa resistência, irmã Luciana, não só no meio dos irmãos que a gente saiu, né, daquele meio, daquela congregação que a gente fazia parte. Encontramos uma resistência muito maior quando a gente começou a confeccionar folhetos, levando uma mensagem, protestando contra o sistema evangélico, mais especificamente. Eu não estava pregando contra as heresias católicas ou qualquer outra religião, era contra heresias evangélicas. E a gente fomos para os terminais de ônibus, fomos para eventos públicos evangélicos, fomos para muitos lugares, e ali as pessoas que vieram nos confrontar foram os evangélicos. Né? Foram os evangélicos. É verdade. Não entendendo que estão crendo, depositando sua fé num evangelho equivocado, num evangelho ritualista, sincrético, e que precisam ser alertados tanto quanto as outras pessoas. Então, e tem sido difícil ainda hoje, né? Ainda hoje tem sido difícil. Só que hoje a gente está mais acostumado, mais bordoado. Exatamente. Mas no começo a gente estava muito... Parece que agora alguns estão entendendo melhor, estão recebendo melhor, né, a explanação da palavra, escritura dentro das escrituras, né? E não de acordo com porque a denominação fala assim, porque, né, dessa tal igreja prega isso, não, mas tem que conferir nas escrituras. Muitos estão se alertando para isso, estão conferindo nas escrituras realmente. Então, o irmão tem, né, uma congregação, não é isso? Agora, né, o irmão conseguiu formar um grupo de pessoas que entenderam realmente a visão do Evangelho da Graça e estão lhe acompanhando, não é? E através do canal também, o irmão também divulga a palavra de Deus através do seu canal, tem o seu nome, e assim, canal, né, a gente passa muita gente pelo canal que às vezes não é inscrita, que vai lá por curiosidade, o irmão tem muitos inscritos, tem várias pessoas que veem os seus vídeos todos os dias, né, passam várias pessoas pelos seus vídeos, tem pessoas que deixam comentários, né, existe algum comentário assim, eu sei que são muitos comentários, é difícil lembrar, mas algum comentário, assim, que tenha ali marcado positivamente, assim, é difícil escolher um, mas que o irmão lembre, que lhe mostrou, assim, que está no caminho certo, né? Que o irmão, que lhe deu aquele impulso para continuar. Realmente, a obra tem surtido frutos, então vamos continuar com esse canal, vamos continuar explicando por esse meio. Tem alguma, assim, que o irmão gostaria de compartilhar conosco? Alguma mensagem desse tipo? Irmã Luciana, há muitas. Eu posso dizer que há dezenas e centenas de mensagens assim, para a glória de Deus. Agora, como a senhora falou, né? Graças a Deus, são muitos comentários, eu não consigo ler todos os comentários. Às vezes eu leio alguns, não consigo ler todos. Dos que eu leio, talvez eu leia 10% dos comentários que entram no canal, mas dos que eu li ou tenho lido, às vezes, não só lá também, mas e-mails que eu recebi de pessoas católicas se convertendo, pessoas homossexuais, tendo suas vidas transformadas, pessoas que estavam com a vida destruída, que deram tudo nas igrejas, estavam desesperadas e que também habitam seus olhos e foram completamente restaurados. Então, são muitos as mensagens, os testemunhos de pessoas, sabe, dos mais diversos que você possa imaginar, desses que eu citei aí, né? Tantos outros que, no momento, sabe, é impossível lembrar, não tem como lembrar. Sim, sim. Apesar de não ler todos, Claro. mas dos que a gente leu, teve esses aí que nos impactou, né? Você vê pessoas ali que não estavam mais acreditando, frustradas, decepcionadas. E às vezes se decepcionam com Deus por causa do sistema, né? Não entendem que é o sistema. Isso, decepcionam com Não, Deus por eu não causa vou do mais seguir sistema. nada, evangelho é tudo. E não é por aí, né? O evangelho, ele é perfeito. O evangelho que Jesus trouxe é perfeito. Jesus é perfeito, né? O homem é que deturpou. Então, tem pessoas que acabam se levantando contra o evangelho, desacreditando no evangelho, desacreditando em Cristo, por causa dos erros humanos, né? Da apostasia, apostasia o quê? É feita pelo homem, não por Deus, né? Não foi Deus que quis que o homem apostatasse, pelo contrário, né? E na sua congregação, assim,
algum testemunho de alguém que marcou, né? Eu sei que tem muitos também, mas que o irmão, assim, tenha deixado, assim, ficado mais, que tenha ali impressionado mais, assim, poxa, como essa pessoa entendeu realmente a visão, a transformação, né, daquela vida, através de entender realmente o evangelho da graça. Tem algum caso, assim, que o irmão gostaria de compartilhar aqui também? Irmã Luciana, nossas congregações, tanto aqui em Fortaleza, como na região metropolitana, no Sertão, e também a outra lá em Alagoas, são basicamente constituídas de pessoas que são chamados desigrejados hoje, né? Que criaram esse exato, termo. desigrejados. Pessoas que não estão mais congregando porque estão decepcionadas, como a senhora falou, frustradas e jogam essa culpa em Deus. Poucos entendem que a culpa não é de Deus, que a culpa é daqueles ministros. Então, as congregações elas têm sido compostas, maioria, por pessoas assim. Não estavam congregando e Deus, essa palavra chegou até eles através desse canal e chegou lá, impactou, iluminou seu entendimento e, né, trouxe esperança para elas. E a gente fica feliz com esses testemunhos, né? Como não ficar? Mas os testemunhos que mais me impactam mesmo, assim, é quando eu vejo, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas ali, por exemplo, que eram católicas, apostólica romana, e ouvindo o nosso trabalho, né? Nosso trabalho feito, não me lembro se pela rádio ou se pelo YouTube já, mas foi alcançada, se converteu e hoje congrega com a gente. Homossexuais também, pessoas que estavam na prática homossexual junto com outro homem e começaram a ouvir o nosso canal, de alguma forma o canal chegou lá, né, Deus, né, claro, e foram impactadas com a palavra e até que tiveram, sabe, mudaram tudo, mudaram suas vidas, saíram da casa onde estavam morando com outra pessoa, tiveram sua vida completamente transformada, casou com uma mulher e hoje feliz. Então, assim, sabe, esses testemunhos, eles impactam a vida da gente sabe, e fala assim, né? Continua, não para, porque você tem 1 milhão te apedrejando, falando mal, tem um que vai ser salvo, e não pode, uma vida... Quando eu estava abrindo mão de tudo para abrir o ministério, eu falei para minha mãe e meu pai, né, que estavam preocupados com a gente, falei, mamãe, se Deus me usar para ganhar uma alma, já valeu a pena tudo que eu renunciei, porque não tem preço que pague isso. Então, é maravilhoso mesmo. Agora, também deve ter muita crítica negativa também, né? Não tem como escapar disso, né? Muitas pessoas que devem deixar críticas negativas. E como é que o irmão lida com isso, não é? Quando as pessoas, de repente, entram no seu canal para atacar alguma coisa, um ensinamento que o irmão está compartilhando, ou alguma experiência que o irmão está falando a respeito, né? Como é que o irmão lida com esses comentários negativos e às vezes, deturpadores até mesmo? Mas, Luciana, pastor Marcelo, quando eu comecei o canal pequeno, né? Quase não tinha nem visualizações praticamente, não tinha comentário nem nada. E quando você tem um canal, você quer que o canal cresça. Quer que o canal cresça, você quer ver visualizações, quer ver comentário e tudo mais. E quando os comentários começaram a surgir e as críticas começaram a surgir, a princípio eu me dei com isso assim, meio que chocado. Eu disse, puxa, estou mostrando algo tão claro na escritura, a pessoa não está entendendo, está criticando. Então, isso me chocava, me deixava estarrecido, algumas vezes, dependendo do que a pessoa falava, me deixava até triste, muito triste mesmo. Já teve coisa que eu ouvi que eu fiquei muito triste mesmo, ao ponto de ser numa noite de pregação e eu tirou totalmente o meu ânimo, eu fui muito desanimado, voltei desanimado. Mas, com o passar do tempo, né, já faz muitos anos, foi em 2011, né, que a gente começou. Então, muitas críticas, como a gente chama aqui no Nordeste, né, muitas pancadas, muita burdoada, e a gente vai, de certa forma, calejando, né, vai entendendo que aquilo é normal. Por exemplo, quando você viaja de avião a primeira vez, que ele decola, que ele vai pegar lá a direção do voo, poxa vida, esse negócio vai cair.
Aí quando vai passando uma nuvem, ele trepida, né? Para aquele pulinho ali. Aí você, meu Deus, eu vou morrer, vai cair tudo. Só quando você vai a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, você começa a perceber que aquilo faz parte, aquilo é normal. Né? Que o avião vai fazer um movimento, você tem que sentir a pressão. Turbulência. Passa numa, é normal, trepidar, não vai cair. Então, assim, da mesma forma, esses comentários negativos, eles não tem como tirar, não tem como evitar. Eles são como uma trepidação dentro do avião, como uma turbulência, alguma coisa, mas você começa a perceber que aquilo é normal, que aquilo tem que ser assim. Porque, afinal de contas, o povo de Deus são poucos, e são muita maioria dos que vão se perder. Então, quando eu vejo esses comentários hoje, dependendo se não for muito agressivo, eu deixo no canal, até mesmo no bate-papo ao vivo. Mas quando é um comentário assim, muito agressivo mesmo, muito difamador, sabe, calunioso, mentiroso, alguma coisa assim, aí eu tiro. Mas, outro dia aí, uma pessoa foi no meu canal, eu fiz um comentário sobre a Assembleia de Deus, que ela tá valorizando mais a política do que a própria palavra de Deus, e a pessoa foi lá no canal e falou que eu estava sendo pago para falar da Assembleia de Deus, e assim diz o Senhor, né, que dentro de poucos dias tu morrerá e tal, e tal, tal. E, quer dizer, então eu fixei aquele comentário, eu peguei o comentário dele, fiz questão de deixar destacado, eu fixei e deixei como primeiro, só para as pessoas verem, né, porque já faz mais de um ano que esse rapaz fez esse comentário, as pessoas veem que o ódio toma conta delas e cega elas de uma forma que elas acabam dando lugar a um ódio que está dentro dela e até usando o nome de Deus para aquilo. Pastor Jardel, quiero que tome esta cámara y que se dirija a la gente para falarle lo que está en su corazón. Nós gostaríamos que o irmão aproveitasse esse momento, né, e se dirigisse aos nossos inscritos, aqueles que estão assistindo esse vídeo através do nosso canal, para falar o que está no seu coração, né, a respeito mesmo da situação de hoje em dia, né, do evangelho hoje em dia, como que essa pessoa, que às vezes pode estar até desesperançada com tudo, não acreditando mais em nada, né, como ela pode lidar com isso e voltar a entender realmente a vontade de Deus na vida dela? Eu quero dizer para você que está acompanhando aqui o canal do pastor Marcelo, da irmã Luciana, você que está aí, de repente, decepcionado aí com tudo que está acontecendo nas igrejas, com os pastores, com as lideranças, digo para você que eu sei que você está assustado, está chocado, mas isso é normal acontecer nos dias atuais. Jesus disse que surgiriam muitos falsos profetas que enganariam muitas pessoas, mas os eleitos não seriam enganados. E nós estamos vivendo esse tempo. Quando Jesus diz que são muitos falsos profetas, de fato são muitos, não são poucos. Por isso que a maioria esmagadora do sistema religioso atual como um todo é caída. Incluindo, obviamente, o sistema evangélico, a igreja evangélica. Transformaram a obra de Deus em uma grande fonte de negócios, onde os dons viraram mercadoria, os ministros viraram apenas vendedores, bons vendedores, e o povo virou consumidores. E hoje, infelizmente, as apelações para as pessoas irem aos cultos é simplesmente para tirar o dinheiro das pessoas. E eu digo a você que pare de ir para igrejas onde a chamada é para você receber bênção, cura, milagre, prosperidade. Não frequente esse tipo de igreja. Não use como critério para frequentar uma igreja que tem manifestações sobrenaturais. Não. Use como critério para frequentar uma igreja onde verdadeiramente esteja pregando o evangelho puro, genuíno e verdadeiro como ele é. Esse é o critério. Para que você possa ser salvo. Porque se você seguir um falso evangelho, não cai naquela desculpa de que, mas eles que vão prestar conta. Vão, mas você também, porque Jesus deixou claro que se um cego guiar outro cego, os dois cairão no barranco. Então, você tem que tomar muito cuidado a quem você está seguindo, o caminho que você está seguindo. Confira sempre na Escritura. Busque sempre compreender a palavra de Deus. Não há necessidade de você ficar na internet procurando vídeos de visão, de revelação, de arrebatamento aqui e acolá. Busque vídeos onde você possa aprender a palavra de Deus, identifique quem são os pregadores que estão pregando a verdade, para que você possa ouvi-los e aprender realmente o que Jesus deixou para a gente aprender. E a marca da besta será implantada e as pessoas vão ser
iludidas a colocar a marca como uma bênção. Então, é momento de abrir os olhos realmente, de ficar alerta, porque as trombetas já estão tocando, nós já podemos, vamos dizer assim, né, ouvir as trombetas tocar, e é hora de estar atento, não é hora mais de estar dormindo, cochilando, negligente. Você que está aí mergulhado no pecado, abandonar o pecado, em todas as suas formas, mesmo continuar sendo uma pessoa imperfeita, mas não se entregue a ele com prazer, lute contra ele, mesmo que você erre e falhe, mas não se deixe por vencido. E você que está dentro do sistema corrompido, apóstolo, você deve sair e buscar uma boa igreja para congregar. Se você não encontrar uma boa igreja para congregar, é preferível que você congregue em casa e continue vivendo o seu cristianismo com santidade e temor, porque o que nos torna um cristão salvo não é estar reunido em algum lugar com algumas pessoas. O que nos torna um cristão salvo é seguir a fé bíblica, a fé evangélica, a fé do evangelho, tá? Claro que é bom fazer parte de uma comunidade, desde que essa seja saudável. Se não for saudável, não vale a pena fazer parte. Então, é essas poucas palavras que eu diria aí para os ouvintes, você que acompanha o canal do pastor Marcelo e da irmã Luciana. Amém. E assim, para até mesmo as pessoas passarem a entender que os falsos líderes, né, os mercenários, né, como Jesus alertou que viria o mercenário, os lobos, eles têm aquela sempre usa essa palavra, não deve julgar, não julgar, não julgar. Quando a palavra de Deus nos diz para julgar, sim, todas as coisas, para discernir, não é? Não é condenar. Jogar no inferno ninguém pode, né? Que isso é uma questão só de Deus, ele que vai condenar, né, no dia do juízo final. Mas julgar, discernir aquilo que é o bem, que é o mal, o caminho que a gente deve andar e não deve andar, Jesus nos ensinou isso, né? E, inclusive, a gente é orientado a pedir a Deus o espírito de discernimento, o dom também de discernimento, não é isso? Então, para cair por terra isso, né? Devemos sim julgar, e Deus tem usado a internet, tem usado o YouTube, como um instrumento poderoso, levantando os seus profetas que eu digo, que aqueles que iluminam a palavra realmente, que mostram a luz da palavra ao povo, né? Profetas de revelações, coisas sobrenaturais, não, que isso é uma coisa à parte, não, a gente não está falando aqui da palavra de Deus, que é imutável. Né? Deus tem usado, assim como tem usado o seu canal e outros remanescentes que têm se levantado aí, né, para alertar o seu povo nesses últimos dias, para que não seja enganado, vai ser enganado quem quiser, né, porque não vai faltar a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho, mesmo que seja através da internet, né? Então, Pastor Jardel, estamos llegando al final del programa. Quiero pedirle que ore por todos nós para abençoar este programa, para abençoar a nossos oyentes. Amém? Amém. Amém. Então, com certeza, pessoal, vamos fazer a oração, até mesmo no período da implantação da marca da besta. Apocalipse capítulo 14 diz que aqueles 3 anjos voando pelo meio do céu, né, anunciando o evangelho eterno. Então, mesmo nesse período, as pessoas não vão ficar sem alerta, sem um aviso, sem uma trombeta sendo tocada, sem o evangelho estar sendo pregado. Eu louvo muito a Deus pelo YouTube, principalmente, porque alguns anos atrás a gente só tinha televisão e rádio, e só quem tinha lá era quem tinha dinheiro, e quem podia estar lá era exatamente os falsos profetas. Você ligava a televisão para assistir um programa cristão, estava lá os falsos profetas. E hoje as pessoas têm tido a oportunidade de acessar outros canais, aqui pelo YouTube, e se deparar com mensagens que têm deixado elas totalmente assim, a princípio, atordoadas, mas é um atordoamento saudável que vem para, em seguida, revelar a verdade. Então, vamos fazer uma oração, né, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome nesse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Louvado seja o teu nome pela vida do pastor Marcelo, da irmã Luciana. Por esse momento tivemos aqui, Senhor, singelo, mas acreditamos que possa trazer grandes benefícios para a vida das pessoas que acompanham esse canal, que o Senhor possa iluminar o entendimento das pessoas, resgatar vidas, libertar, pelo poder do teu santo nome, Pai. Faz essa obra, opera, manifestando o teu poder e a tua glória. Em nome de Jesus, é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amén. Amém. Pastor, voy a dejar aquí el convite para hablar sobre otro programa sobre el anticristo y las cosas del globalismo que está aconteciendo, ¿no? Que están trabajando para presentar al anticristo, ¿verdad?
Entonces, si el Señor acepta, está convidado para otro programa, amén. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pastor, me permita aqui, como eu disse, né, minhas respostas, elas procuram ser objetivo, sucinto nas respostas, não delongar muito, e realmente responder o que a irmã perguntou, né, mas, claro que se fosse para responder de uma forma mais explicativa, a gente ia abordar muitos pontos, né? Claro. Inclusive, um dos pontos principais, que foi o que me causou, né, de escrever esse livro, um livro simples, que é O Dízimo Não É Obrigatório, o Devorador Não É Demônio. Essa foi uma das mensagens que eu mais tive dificuldade de pregar, porque eu chamava as pessoas que não davam dízimo de ladrão, né? Inclusive, eu era dizimista. Malaquias 3:10, né? Que sempre usam esse versículo para induzir as pessoas a crerem que se não der o dízimo estão roubando a Deus, né? Exatamente. Quando entendi essa palavra, tive uma dificuldade muito grande de pregar isso. Eu disse, poxa, como é que nós vamos sustentar o ministério se toda a responsabilidade é sobre mim, né? Hoje o nosso ministério sobrevive de contribuições voluntárias. Lá ninguém pede dinheiro em momento algum, nem oferta, nem dízimo, nada. As pessoas lá simplesmente ajudam voluntariamente. E aí escrevi esse livro, explicando para as pessoas que, inclusive, já deixou muita gente chocada, né? Dizer, um pastor falando isso, o pessoal, um pastor falando isso, né? Então, nosso compromisso é com a verdade. Eu conheço vários pastores que sabem disso, mas não querem falar, porque dizem que se falar vai virar bagunça. Então, aos inscritos do canal do pastor Marcelo e da irmã Luciana aí, eu quero dar esse presente, o livro em PDF, tá? Se você quiser esse livro de graça, não vai ter nenhum custo, é só pedir lá no WhatsApp do Ministério Missão de Fé, 859-9127-2811, aí você vai e diz assim, eu quero o livro do pastor Jardel. Você vai receber 3 materiais. Esse aqui, você pode mandar imprimir, encadernar assim, ou você pode ler na tela do seu celular, fica à vontade. E também o outro material, que é Jesus e os apóstolos não eram dizimistas, e por que adoecemos se Jesus levou nossas enfermidades. Então, tem esses 3 materiais aí para edificar a sua vida, que são coisas que o sistema bate muito pesado e que a gente escreveu exatamente para ajudar as pessoas a compreender melhor. Então, muito obrigado, tá? Que maravilha, muito obrigado. Que maravilha. Pode repetir o seu contato mais uma vez, só para ficar bem? Na verdade, né, foi até bom a irmã Luciana colocar dessa forma, porque não é meu contato. Algumas pessoas entram em contato e falam, eu contato o pastor Jardel, não. Eu até no passado tentei dar o meu contato para as pessoas, tinha um e-mail também, mas só para você entender, eu passava 4 horas respondendo e-mail. Muita gente, quando o WhatsApp, né, muita gente entrando em contato, muitos áudios, e eu não estava mais podendo fazer nada, e quando eu não conseguia atender todo mundo, eu estava chateando pessoas, e eu falei, não, se é para chatear as pessoas, eu prefiro não dar o contato, né, porque dá e atrapalhar a obra, né, porque aí eles vão se decepcionar comigo, aí vão achar que é Deus, aí eu disse, não, então, deixa eu quieto aqui trabalhando, os irmãos ouvindo a palavra lá, e assim tá bom. Então, mas não é meu contato pessoal, é o contato do Ministério Missão de Fé, que é o nosso ministério. É o 859-9127-2811. Esse é o WhatsApp, é só mandar uma mensagem para lá e dizer, eu quero o livro do pastor Jardel, que você vai receber de graça. Muito bom. Muito obrigado, pastor Jardel. Un gran honor y un gran privilegio haber podido estar charlando con el Señor, amén. Fue una gran bendición para nuestras vidas, amén. E queremos que essa oportunidade se repita mais vezes, tá? Com convidado para voltar ao nosso canal aqui, esclarecer mais coisas sobre a palavra de Deus. E nós agradecemos aí também você, o nosso espectador, que teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho do pastor Jardel, né? O canal dele tem o mesmo nome, Jardel Fernandes, pastor Jardel Fernandes, tá? E que você que preza pela palavra de Deus, também vá ao canal dele, assista os vídeos também, muito esclarecedores, vai ser uma bênção para a sua vida, e nós vamos voltar a tê-lo aqui conosco, se Deus quiser. Deus te abençoe, pastor Jardel, cada dia mais, o Senhor, a sua família, e continue te usando como um atalaia nesses últimos dias, para que muitos venham a conhecer o verdadeiro caminho, o caminho que Jesus realmente quer que a gente esteja até que ele volte para nos buscar. Amém? Deus abençoe. A paz, querido. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.
Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo